Rodrigo Santos, meu irmão, coisa boa que a gente está junto. Pô, maravilha, cara. Que maravilha. E vamos falar de literatura, vamos falar das coisas que a gente gosta. A gente estava aqui conversando e o Rodrigo estava me falando agora. Eu falei, não, para, porque a gente vai... Como é que é essa história? Você está falando de um livro. Volta a fita e conta esse livro. Então, cara, eu tenho um livro pronto. A gente estava conversando antes, ambientar dos trabalhos que a gente está fazendo. Estou falando que eu tenho 2 livros prontos, eu estou lançando o livro novo agora, mas eu tenho 2 livros prontos que eu escrevo todo dia. Assim, eu gosto muito quando alguém fala assim, eu tenho uma ideia para você escrever. Eu falo, irmão, escreve, porque eu não consigo escrever as minhas. Que ideia eu tenho 2, 3 por dia. E aí eu tenho um livro pronto de contos longos, a ideia era ser contos longos, porque tem uma coisa meio Lovecraft. Lovecraft era um canalha, mas deixou um legado interessante. E é legal que eu li Lovecraft muito cedo. H.P. Lovecraft, escritor americano, de horror cósmico. Eu li muito cedo isso, me apaixonei muito cedo. Aí depois, quando você descobre que o cara não valia nada, mas não tem como você desler. Exato. É complicado. Se alguém me apontar uma figura abjeta da atualidade e falar, esse cara escreveu um livro, eu não quero ler. Mas depois que eu li, eu descobri que o cara era um canalha. E inspirado nisso, eu faço um livro de contos grandes dentro de uma ideia de horror cósmico mesmo. Acho que uma das grandes sacadas do Lovecraft, nas histórias dele, ele inventa um livro chamado Necronômico, que é o livro dos mortos, que ele fala que foi escrito por Leonardo da Vinci. Isso fica tão verossímil que algumas sociedades magísticas no mundo dizem que o livro existe. Que ele só colocou na literatura para dar um desgaste ali, uma disfarçada. Eu falei, eu sempre quis criar uma coisa com essa verossimilhança. Uma vez no início da internet, essa história, acho que ninguém sabe. No início ali dos blogs, 2000 e tal, eu escrevi uma carta de Edgar Allan Poe para um amigo, falando sobre um personagem que ele estava criando. E, cara, eu escrevo Batman. Eu jogo isso na internet como se fosse realidade. Hoje em dia é fake news, mas na época eu fui fazer um exercício mas isso é legal. Fui fazer um exercício literário e, cara, teve alguma repercussão. Eu fiz um negócio desse, depois eu vou contar. Teve alguma repercussão da galera falando, cara, olha isso, o Edgar Allan Poe inventou o Batman, não sei o quê. Eu sempre quis fazer isso. Eu sempre fazia uma história assim, cara, que seja verossímil a ponto das pessoas desconfiarem. E aí vem esse livro. Eu falo que existe um livro chamado Livro dos Extratos, escrito pelo São Condestável Nuno, que existiu no século XV, em Portugal. Condestável é o cara que une o cargo de chefe militar e chefe da igreja. Ele participa da batalha em Granada contra os mouros e vai para um monastério, se encastela lá. E aí tem várias histórias que dizem que falava assim, chegava lá e estava com o hábito de monge, e fala, mas comandante, se os inimigos voltarem? Ele fala, não, se voltarem eu estou pronto. E ele estava de armadura por baixo. Segura. Essas histórias. Eu falo que esse cara foi para o monastério para estudar magia natural, não é o sobrenatural. E ele acaba escrevendo um compêndio falando sobre a existência de mundos paralelos, estratos de realidade paralelos, separados só por vibração energética. E qualquer puída nesse tecido pode passar a ser de um extrato para o outro. E isso explica sereia, isso explica lobisomem, explica tudo. Sim. Eu faço um apanhado dessas histórias. Esse livro eu não consigo publicar. Tá lá, não consegui ainda. Ninguém quis. Já mandei para um monte de editora, mas eu tô dissolvendo, assim. Tem um conto desse livro que tá de graça na Amazon, é o Se o Medo Tivesse um Som. Tem um outro que vai sair no livro novo. E um outro que vai sair numa coletânea de argumentos de roteiro. Que esse eu vou fazer o roteiro para cinema. Que bom. E o que a gente estava conversando é que tem o conto, que a última notícia que esse livro, da existência desse livro, é que ele vem com a família real, em 1808. Pois é, isso é muito maneiro. E aí eu faço um conto de um francês que era um mago natural, curandeiro, em Portugal, e cuidava de Dona Maria, a louca, que não era louca, né? Dona Maria tinha depressão. Ela perdeu, por não acreditar em vacinas, no século XIX eu até entendo. Ela perdeu 3 pessoas muito amadas, perdeu 2 filhos, um primo ou tio. E ele entrou numa depressão profunda, não conseguia mais reinar. E aí o Congresso interditou a rainha e o
Dom João entrou de príncipe regente, porque ela estava interditada porque ela era louca. Não tem, ela tinha depressão, não conseguia levantar da cama e tal. Dona Maria, só um detalhe, Dona Maria, ela teve alguns episódios que foram críticos, né? Uhum. Ela andar nua na corte, ela incendiou o cortinado de um palácio, e isso tudo contribuiu para que ela fosse tirada da governança. E aí, eu faço que esse cara cuidava dela e aparece o padre inglês que cuidava do Henrique. Nunca sei qual o número, é um dos 8. Do Henrique, o Rei Louco. E aí ele aparece, eu boto que esse cara bane, um dos últimos degredados pela Santa Inquisição, ele vem pro Brasil, esse francês. Ele fica por aqui, em Salvador, e quando ele descobre que o livro tá vindo com a família real, ele se junta com um nativo, um indígena, os caras mega trambiqueiros, e mais uma cortesã portuguesa que se diz filha de fidalgo, mas tem uma zona em Salvador, na Cidade Baixa. E eles se unem para roubar esse livro. Cara, esse conto é uma delícia de... Tem umas coisas que eu escrevo que eu fico relendo, porque eu me divirto lendo. Não, é bom isso. Você escreve se divertindo, depois você... Porque eu pego elementos históricos, e assim... E é o conto que realmente tem o livro. Os outros têm só os ecos do livro. É um cara que pegou uma página. Tem um que é um cara que num mercado em Fez. Isso é muito legal, cara. Ele no mercado em Fez, ele é pobre, interior do Ceará, mas aí a maneira começa a vender biquíni, começa a exportar, eles ficam muito ricos. Aí um dia no mercado em Fez, ele entra numa ruazinha e tem um cara que conversa com ele, falando de livros, ele gosta muito de livros, aí vem um criado e entrega um livro. Tal. Aí esse criado, ele explica que aquilo ali é um golem. Que é uma das páginas desse livro, do livro escrito pelo português, ele acha e ele descobre como fazer golem. Só que esse cara revela isso numa conversa com um artista plástico, um escultor, discípulo do Ron Mueck, que faz aquelas esculturas hiperrealistas, que faz muito sucesso quando vem aqui no Brasil. Ele pede só pro cara fazer uma estátua dele realista. E ele vai contando, o conto é o cara fazendo a estátua e ele contando. Pô. Porque ele queria um outro eu pra ser ele, porque ele queria descansar. Ele falou, cara, eu trabalho desde os 14 anos, eu quero descansar, quero tomar meu morrito na Eu e todo mundo. E aí eu fui nessa pilha. Esse livro, cara, eu gosto bastante dele. Vamos ver, eu tô botando os textos em separado na rua, porque assim, eu queria publicar junto. Eu acho que tem, mas eu acho que falta um pouco ainda de horror, de terror. Sim. Eu acho que a gente está indo para uma literatura true crime, que eu gosto. True crime não, mas de crime mesmo, que eu gosto. True crime eu não sou muito fã, não. E policial, que eu gosto bastante de escrever policial. Mas acho que falta um pouco desse ir pro lado do horror e tal. Tem, mas ainda não está tão premente. Pois é, eu quero muito falar dos seus livros, mas eu queria antes te fazer uma pergunta. Essa pergunta, de repente, podia ir para o final. A gente estava conversando, você estava falando, pô, ideia tem toda hora, tem um monte. Tem um livro que você tem ideia de fazer, que você está esperando a hora certa? Eu tenho, tá? Eu tenho um livro assim. Tem uns 3, mas não é nem a hora certa. Aí você conta se quiser, né? Não é nem a hora certa, não. Assim, tem um que é uma ideia que eu tenho há, sei lá, 20 anos. Essa eu posso contar, porque essa eu não sei nem se eu vou fazer, assim. Eu fui da Marinha, você sabe. Fiquei 10 anos na Marinha. Fui militar, por incrível que pareça. Até descobri que eu queria uma função social e saí para ser professor e escritor. Mas eu participei, quando era militar, de um exercício simulado de guerra. Era uma mesa gigante, igual o filme mesmo. Mapa mundi, os caras empurrando barquinho com... Que isso é de com cabo de vassoura. E eu lá, eu fui mensageiro, né? Era marinheiro. Aí ficava na escuridão, assim, me sentindo num filme americano. Só que nessa simulação, era uma simulação de guerra entre Brasil e Espanha. Acho que eu posso falar, não vou ser preso. A simulação de guerra Brasil e Espanha é por causa de zona econômica exclusiva. Um pesqueiro espanhol entrou na zona econômica, essas bizarrices internacionais. Eu, encantado com aquilo, mas no primeiro dia, assim, na mesa havia 2 brigadeiros, 2 almirantes, 2 generais e 2 caras engravatados. Que depois eu fui saber que era do Itamaraty. E eu comecei a ver, fiquei 15 dias nisso, todo dia. E era muito legal que eu via, assim, os militares querendo guerra. Não, vamos posicionar a nossa esquadra em Recife porque gasta menos combustível para atacar a Espanha.
sei que. Aí os engravatados pararam e faziam assim, e os espanhóis que moram no Brasil? Até que geração serão considerados prisioneiros de guerra? Os militares não faziam a menor ideia. Não sei. O que você está falando? Mas... aí o outro falava assim, mas eles têm aviões da classe tal. Não, esse avião tem um alcance, aí o Itamaraty. Mas a gente entra por onde? A gente vai tentar um acordo por Portugal para poder desembarcar as tropas. E eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, cara, tem tanta coisa numa guerra. Né? E os militares querendo... briga de hominho mesmo, né? Briga de bonequinho. E eu fiquei encantado com aquilo. Eu sempre pensei, eu falei, cara, eu vou escrever uma história, um livro que seja uma guerra, Brasil e Argentina. Isso, muito antes do que está acontecendo. Que comece num jogo de futebol. Porque eu acho que a gente vê, assim como a gente vê a nossa homofobia em piadinha de futebol... Sim, tem coisa que... a gente vela muito a nossa xenofobia com o negócio de futebol, essa rivalidade. Brasil e Argentina tem um tom xenofóbico aí forte. Até porque, por causa da colonização, a gente não se acha inglês e a gente se acha americano, tem toda essa coisa. E aí eu pensei em fazer, assim, uma final de Libertadores, Brasil e Boca, e o Flamengo e Boca, Flamengo garfado, e aí essas piadinhas escalonam na mídia até chegar um impasse diplomático e chegar perto de uma guerra. Mas a minha ideia não é fazer a guerra justamente para mostrar todos os outros... As outras possibilidades. Outros pormenores que existem numa guerra. Pô. E aí eu penso fazer isso, trabalhar com 4 pontos de vista diferentes, 2 argentinos, 2 brasileiros. E aí um moleque que tá se alistando para ir pra guerra, e esse cara pilhado, briga de hominho, e um cara do Itamaraty que tem família em Buenos Aires, preocupadíssimo. E do outro lado, um torcedor do Boca também que se alista. Fazer toda essa... para terminar não tendo a guerra. A minha graça é criar... Eu quero criar esse clímax e não ter a guerra. Justamente de barrar no entrave diplomático dos caras pesarem e ficar, cara, vai ser muito mais deletério a gente entrar em guerra com a Argentina do que positivo. E terminar numa final, num jogo da paz, Flamengo e Boca, só que no Maracanã. Essa ideia eu tenho, assim, rascunhado várias coisas. Certamente vai terminar... Uns 20 anos. Não, eu vou terminar só o apito inicial e acabou. Exatamente, sem saber o resultado. E assim, aí eu falo assim, não é nem o tempo certo. A ideia fica, aí vem outras ideias na frente. E aí tudo que eu tenho rascunhado fica para lá. Por exemplo, eu escrevi uma Macumba, escrevi a continuação, eu preciso escrever a terceira parte, que eu já tenho rascunhado na cabeça também. Pesquisa, só que eu preciso... Aí eu decidi que eu vou me dar esse presente. A terceira parte do Macumba vai se passar em São Luís do Maranhão, grande parte. Então você vai precisar fazer uma pesquisa. E eu vou me dar esse presente, eu preciso ir a São Luís, cara. Pô, aquela história, né? Se é pra sonhar, vamos sonhar grande, pô. Sonhar pequeno, pô, melhor viver a realidade. E aí eu ia começar esse ano, já comecei a pesquisa do que eu vou tratar. E aí esbarrou, chegou uma demanda, estou trabalhando com roteiro, chegou a demanda de trabalho, eu falei, cara, segura. Estou lançando o livro agora também, não adianta me desesperar. Sim. Além do que eu estou lançando em 2 prontos, tem esse do... Pois é, né, cara? E tem um outro que eu estava te falando em off aqui, então assim... Você faz uma coisa que teve uma hora que eu fiquei muito chateado, porque eu estava escrevendo, estava sem publicar. Aí eu falei, pô, por que eu estou escrevendo, cara? Eu não consigo publicar as coisas que eu escrevi. Pô, tem um monte de coisa lá em casa. Eu continuo tendo o livro lá em casa, sem publicar. Isso me deixa muito angustiado. Peça de teatro, que está lá parada, queria ver, tocado para diante. Eu desisti, deixei no canto. Mas não é publicar, a gente escrever para publicar. Eu acho que foi o Oscar Wilde que disse que descobriu que era escritor porque ele precisava escrever todos os dias. Então, quando ele sentiu a necessidade, quando ele se deu conta que tinha necessidade de escrever, assim, cara, então, é isso aí, eu sou escritor. Então, a necessidade de escrever todo dia, colocar alguma palavra no papel, pensar através da palavra, eu acho que faz a gente voltar a escrever, mesmo tendo coisas escondidas lá na gaveta. Cara, eu passava muito por essa neura, assim, quase semanalmente, do porquê que eu tô fazendo. É aquilo, né, cara? Tu conhece a minha história. Eu sou o cara... na verdade, eu sou um cara meio que improvável para estar onde eu tô na escrita. Sou o cara que vem de uma cidade afastada, que é São Gonçalo, uma cidade basicamente proletária, uma cidade pobre, que não tem nenhum bairro rico para poder fazer uma pressão política.
São Gonçalo, ela é muito plana economicamente. No mesmo bairro você tem um cara que ganhou na Mega Sena e a casa dele é do lado de uma borracharia de Taipa, onde aquela família mora ali também e tal. O bairro que eu cresci é assim, Jardim Catarina. E decido ser escritor e escuto aquela velha história. Cara, você é maluco. Você viu escritor? Eu nunca tinha visto um escritor na vida. Até porque os livros que eu tinha acesso eram livro de banca, livro de sebo. Então, escritor pra mim era Agatha Christie, Stephen King. Pra mim, esse cara... Agatha Christie não, mas tipo, já tinha morrido. Mas Stephen King, pra mim, andava de limusine no Maine, cara. Era o cara, porra. Era uma coisa inatingível. E aí, quando eu começo a publicar... sem ter que pagar, que eu começo publicando pagando, aí começo a publicar de graça, aí começo a publicar recebendo algum cascalho e tal, assim. O primeiro bato naquela de, cara, será que é isso? Será que esse é meu lugar? Que por mais autoconfiança que você tem, uma hora bate isso. Não é nem síndrome de impostor, não, é falar, cara, tô no lugar errado. Até porque todos os sinais sempre me dizem que eu tô no lugar errado. Todos os sinais. Eu circulo em alguns meios que aí... Uma coisa que eu escuto invariavelmente é, você reclama muito. Porque se espera que eu tenha uma subserviência, tipo, estamos franqueando as portas do Olimpo para você e você ainda está reclamando. Ainda está reclamando. Aceito que a gente... E não, cara, eu tenho confiança no meu trabalho, mas isso às vezes... Mas essa coisa de não publicar, eu ficava, poxa, cara, eu tinha 3, 4 livros prontos e nada. E aí você manda para o editor e nada... A maioria nem responde. Eu ficaria muito feliz se o cara falasse, não gostei. Mas não, o cara nem responde. Então. Mas eu, de uns tempos pra cá, eu virei uma chavinha de falar, cara, eu tenho que fazer. Eu gosto de fazer, eu gosto do que eu escrevo. E é nessa hora que você escreve mais, escreve melhor, eu gosto e começa a publicar cada vez mais. Eu gosto do impacto do que eu escrevo nas pessoas. Assim. Eu, nessa trajetória, eu sempre usei o livro de refúgio. Eu cresço num cenário de violência doméstica, violência urbana, e eu descobri que quando eu estava lendo, eu não estava vivendo. Eu me afundava, cara, porrada estancando, e eu lá, caçando leão na África. E quando eu consigo proporcionar isso para outra pessoa, quando alguém fala assim, cara, comecei a ler seu livro, não consegui parar. Falo, cara, eu consegui desligar esse cara da vida, por melhor que seja, mas eu consegui desligar esse maluco da vida dele, assim, meia hora, 40 minutos. Essa é a missão, porque de resto, é o que a gente estava falando antes, assim, o livro novo, o título é grande, eu adoro o título grande. Eu sempre falo, livro de criança é mais barato, né? Tiquinho não quer comer ervilha, acabou, já sei qual é o enredo. É livro de adulto, macumba, carcará. E sempre gostei de título grande. Aí a editora falou assim, pô, mas título grande não vende. Eu falei, livro vende. E pode parecer, não é, mas pode parecer um derrotismo, não, é um produto, ele tem que vender mesmo. A gente conhece o mercado no Brasil. Sim. Assim, não tem muitos escritores no Brasil que vivem de livro, de venda de livro. Livro é caro para quem compra, é barato para quem vende. Eu ganho 10% do preço de capa. Então, assim, o cara que compra o livro a R$60 é caro para o trabalhador. Mas eu ganho 6, irmão. Para eu ganhar 6, para eu ganhar R$60 para comprar um pack de cerveja, eu tenho que vender 10 livros. Que é difícil vender 10 livros. A pessoa fala, fulano vendeu milhares. Mas só aparece na espuma da onda quem está vendendo muito. Tem a galera nadando aqui embaixo que... E aí eu parei com essa noia e falei, cara, eu preciso escrever. Se não der para publicar, eu jogo no lance book, jogo na internet. Quero ser lido. Pretendo sim. Como eu falei, não é derrotismo. Pretendo um dia viver da minha literatura. Poder também sentar na varanda da minha casa, tomar um café e escrever um negocinho, porque o editor, tá faltando. Preciso que você escreva um novo livro. Eu lembro que eu li Misery, cara, do Stephen King. É um dos livros que eu mais li na minha vida. E tem a história do escritor, do Paul Sheldon, né? Que ele tem uma série de livros e ele mata a protagonista, só que ele tem um acidente, o carro dele derrapa numa neve, ele é resgatado por uma enfermeira que morava ali perto. E ele descobre que a enfermeira é a grande fã dos livros, daquela personagem que ele matou. Só que ela não tinha lido ainda o livro que ele matou. E todo o livro, além de toda a história ser boa, e termina bem, o que eu não acho que é comum em Stephen King. Eu acho que ele escreve histórias maravilhosas, mas termina mal, invariavelmente. Mal, assim, não é mal escrito ou termina com todo mundo se ferrando, não. Termina de um jeito que você fala assim, pô, só isso, irmão? Prometeu tanto.
Tem um cara na MPB que faz isso também, mas não vou falar, não vou deixar isso gravado, não. Que as músicas começam, cara, maravilhosa, e quando termina, pô, só isso, velho. E aí, mas tem o subtexto ali da vida do escritor. Dele reclamando, do editor ligando, falo, cara, preciso de mais 30 páginas. Aquelas 30 que você mandou, eu já arrumei um monte de patrocinador, mas preciso de mais 30, os caras querem mais. Quero muito alguém ligando para mim falando, preciso mais 30 páginas do seu livro novo. Boa. Mas também tem um pé no chão, a realidade. E tem uma coisa também, minha esposa fala muito isso, fala, cara, você também, como você não vive disso, você tem uma tranquilidade maior. E é mesmo, assim. Quem paga minhas contas é a escola. Não, mas pelo amor de Deus, né? Então, mas aí eu não preciso me dobrar aos ventos do tempo. E eu acho que não é só isso, não. Eu acho que essa é a questão. Porque se a pessoa nasceu em berço esplêndido, se a pessoa tem condições e tal, e por um acaso foi tocado por essa mutuca e resolve escrever, tudo bem. Mas a gente, no caso brasileiro, a quantidade, você sabe melhor do que eu, a quantidade de escritores que tinha serviço público, né? Que tinha um outro trabalho, a gente trabalhava na diplomacia, a gente trabalhava não sei o quê e tal, e são os grandes nomes da literatura brasileira. Assim. Estou pensando no Machado e no Rosa, particularmente. São pessoas que têm... Machado para cá. Vinícius, são pessoas que têm... João Cabral, exatamente. Todo mundo tinha uma sinecurazinha para chamar de sua. Então, assim, no seu caso não é sinecura, mas é o que paga as contas, o que paga o pão. E se não for assim, também vai ser como. Né? Rodrigo, eu queria falar o seguinte, esse livro aqui, eu não quero falar dele não, porque todo mundo sabe desse livro. Todo mundo conhece Macumba. Macumba talvez seja o seu livro de maior sucesso. É o carro-chefe. Eu não quero falar dele, não, mas eu quero ler um trecho dele aqui que eu gosto. Eu vou fazer isso. Cara, eu fui sábado em Araruama conversar com a galera afetuosíssima sobre o Macumba. Porque você não para de falar. Eu escrevi, dele, né? 3 livros depois dele. O Macumba de 2019. E ainda... Bom, mas teve a pandemia do meio que também interrompeu um tanto de promoção dele. Não, mas eu acho que o Macumba, assim, eu gosto... Sempre vou gostar mais do mais recente, óbvio. Claro. Mas eu acho, por exemplo, o Fogo das Encruzilhadas, eu acho um livro, como livro, acho que ele funciona melhor que o Macumba. Acho o Máquinas Escrotas perfeito, adoro. Mas o Macumba tem um extra texto que eu consegui trazer que os outros não têm. O Fogo das Encruzilhadas eu acho um excelente romance policial, ponto. De crime, de resolve e tal. O Macumba não, ele traz todo um... o Macumba tem essa história de você trabalhar de uma maneira adorável, o problema da intolerância religiosa, da estupidez da intolerância religiosa, e a maneira como... bom, desculpa aí, quem não leu já devia ter lido, mas todas as vezes que as divindades, os orixás aparecem, eles aparecem de uma maneira deliciosa. O aparecimento de Exu e de Ogum, eu tenho tão marcados aqui. Eu acho fantástico. Mas tem uma coisa aqui que eu queria ler, da página 130, quando você fala da incorporação. Eu achei muito bacana porque, bom, dançava o humano, dançava o Egum. Egum, para quem não sabe, é o morto, é o ancestral. Dançava o humano, dançava o Egum em perfeita sincronia. Então, Akedje percebeu com os olhos que tinha agora como se dava a incorporação. O espírito que ainda habitava o corpo vivo parecia diminuir enquanto o humano rodava e cantava. O transe fazia sua intensidade ir se apagando lentamente, como uma chama que terminava de consumir seu combustível, e ele quase desaparecia. Ao mesmo tempo, o Egum se aproximava e ia preenchendo os espaços, se contraindo e se expandindo nos limites do corpo físico, como se vestisse uma roupa feita sob medida, até que a incorporação se completava. Akedje olhava e via os 2 espíritos ocupando o mesmo corpo. O habitante, uma tênue luminosidade, encolhida, adormecida, dando passagem ao Egum, agora responsável pelos gestos, e falo do sacerdote incorporado. Quanto maior a perícia dos envolvidos, tanto do sacerdote quanto do desencarnado, mais completa era a incorporação. Isso aqui está marcado, eu li com muita atenção o livro, e eu queria destacar esse. Eu não quero falar do livro muito, não, eu quero falar dos outros. Mas o que eu acho muito bacana desse trecho é como você descreveu uma situação que é tão difícil, inclusive para as pessoas que incorporam, descrever.
Então, tem uma habilidade aqui que não é literária só, né? Tem, claro, o conhecimento da coisa, você, evidente, sabe do que está falando, mas tem um trato aqui, né, que de uma experiência do vivido, né, de saber como é que funciona, como é que se dá a incorporação. Bom, é claro que eu não vou pedir para você falar sobre essas circunstâncias, mas o Macumba é um livro que está muito ligado a esse tipo de experiência de terreiro, né? Cara, é experiência, mas assim, é uma paixão muito grande que eu tenho. Uhum. E aí eu fui estudar muito. Para chegar nessa definição, eu li umas 5, 6 coisas diferentes. Para chegar numa definição que, assim, eu tinha 2 preocupações no Macumba. Dele não ser um livro proselitista, pedagógico, de ficar dando aula de macumba para ninguém. Uhum. E o outro também não ser um livro muito técnico, porque eu estava estudando, e aí, quando eu cheguei naquele Os Nagô e a Morte, a tese de doutorado dos anos 70, eu parei e falei, cara, nenhum personagem meu sabe isso. Uhum. Vai ficar inverossímil. Porque eu sempre... quando eu tive a ideia, já te falei, vamos falar de macumba. Eu trabalho em escola pública em Niterói. Eu fui fazer um trabalho numa escola e soube de uma história de uma criança de 13 anos que tinha raspado a cabeça, que é um ritual iniciático do candomblé, e preferiu dizer na escola que tinha leucemia. Ou seja, uma criança assumiu uma doença fatal para não sofrer racismo religioso. Com isso, negando toda a sua família. Porque uma criança de 13 anos, ela não é religiosa. Uhum. Ela, com 6 anos, não fala qual religião que você quer. Não, ela segue, seja qual for a religiosidade que a família manifesta, ela vai atrás. Sim. Então, a criança de 5 anos vai para uma igreja, ela não sabe o que é uma igreja, que é. Não, ela vai para ali. Inserção de contexto. E criança de terreiro, então, cara, é divertidíssimo, porque a criança de terreiro, ela fica bem largada na hora da gira, é uma zoeira. Sim. Pô, eu lembro de, sabe, aquela liberdade de ter ninguém me olhando? Uhum. E aí, toma ele fazer merda. Criança é bicho merdeiro. E quando eu sei dessa história, eu falo, cara, isso não é violência. Uhum. Eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Que sociedade produz esse fenômeno? E eu sou um cara emocionado. Aí eu sento na beira da cama e choro. Aí minha esposa fica, vai dormir. Eu fico, eu não consigo dormir. Mesmo já, assim, a maturidade traz uma segurança e uma confiança, assim, cara, você não vai mudar o mundo. Uhum. Eu, com 25, cara, fui da Marinha e saí para mudar o mundo. Uhum. Mas agora você entende, cara, eu não vou mudar o mundo todo, não, mas se eu mudar uma parcela, outra, como é que eu posso fazer? E aí eu falei, cara, eu vou escrever, que é o que eu sei fazer, escrever. E aí eu começo. Mas aí a primeira coisa que eu penso é, cara, eu preciso de uma boa história. Senão é isso, vira uma coisa proselitista, um monte de gente abrindo a boca, falando um monte de coisa, como se todo mundo soubesse disso. Foi o que você falou. Até o adepto que incorpora, talvez ele não saiba explicar. Não, E aí, se eu vou para um lado muito técnico, aí eu escolhi essa coisa assim de usar umas metáforas simples para alcançar a maior parte possível de pessoas, não subestimando o leitor, que isso é um erro clássico que a gente comete muito. Eu já cometi bastante, eu tô trabalhando nisso. Mas minha ideia é ser abrangente mesmo. Então, assim, das definições que eu li, do pouco que eu conheço, do que eu percebo, eu falei, cara, eu achei esse tom pro livro. Eu acho que o livro todo tem esse tom, assim, muito respeitoso, porque não tem como eu falar de uma coisa tão maravilhosa de uma forma... nem só o senso comum, e é isso, nem só o senso comum para catequizar ninguém, desculpa a palavra, nem uma coisa muito técnica, para agradar só os adeptos. Eu queria uma coisa mais ampla. Uhum. Eu separei esse trecho, eu podia ter separado os trechos em que o personagem principal se encontra com os deuses. Eu adoro esse cara. Esses são os momentos mais interessantes, porque eles são pura poesia, e é o diálogo, e o texto que você... A impressão que eu tive é que você escreveu, reescreveu, teve cuidado para tornar o fraseado sonoro. Tem uma coisa técnica aí que é legal que a gente está falando de literatura e poder falar isso, que geralmente as coisas ficam no tema, não na forma. Tem uma coisa técnica que eu usei que pouca gente me pergunta e percebe. O ontem, eu procuro usar uma linguagem mais arcaica. Claro. Eu mudo de linguagem. Não é só o título, eu tento mudar.
E é isso, eu tento trazer essa beleza quase onírica mesmo do encontro com os orixás. Isso é muito bacana. São as partes que eu mais gosto. O encontro dele com o Oxum eu acho maravilhoso. O Diogu é maravilhoso. O Diogu é fantástico. O que eu gosto. Coisa visual mesmo. E aí, do meio pro final também, eu viro um escritor melhor. Eu demorei 5 anos escrevendo esse livro. Isso é bacana. O escritor que termina não é o mesmo que começou. Isso é muito bacana. Então, eu falei que eu escrevi um livro em 18 dias. É o mesmo escritor. Esse não. E eu percebo. Eu percebo assim, cara, a partir daqui o livro anda... O livro tem uma coisa mais descritiva, mais uma descrição. Depois eu vou... E aí você vai entendendo qual é do livro, né? E aí eu vou, cara... Não, eu acho a voz. Eu acho que esse livro, inclusive, eu acho minha voz de escritor. Isso é muito... Acho que muito que eu escrevo depois daí. Eu estava vendo hoje um poeta que eu gosto, Paulo Scott, falando muito isso, assim, cara, você tem que achar a sua voz. E é uma coisa que eu perseguia, mas meu primeiro livro de poesias é todo do Álvares de Azevedo, eu sou muito fã. Foi aquilo que me arrebatou na adolescência, assim, eu olhava e falava, cara, esse cara me conhece, que sofrência. Escreveu pra mim. A mulher mais bonita, e aí a Lulu Santos, a garota mais bonita, também era mais rica, me fazia de escravo. E aí, meu primeiro livro de poesia é todo Álvares de Azevedo. E aí, pô, o segundo... Só que eu acho que aí eu acho a minha voz. Eu até hoje acredito... Até tem uma malandragem que eu faço de personagens que andam entre os livros. Tem um personagem daqui que aparece no Carcará. Tem um personagem do Máquinas Escrotas que aparece em outro conto. Mas não só por isso. Acho que é a voz mesmo, assim, que eu escrevo. Quem lê o que eu escrevo com frequência, já, quando lê a próxima coisa, fala assim, cara, é a tua cara isso aqui. Eu queria falar do Máquinas Escrotas, cara, porque... Que é isso, eu gosto tanto de Álvares de Azevedo que eu quando você me reescrevi. Esse foi um livro que eu li de uma tacada só. Eu li numa tarde o livro. Eu li e gravei aquele negócio para você. Eu falei, cara, isso é muito bom, muito bom. Esse livro, eu gosto do Macumba, mas o Máquinas Escrotas... Esse para mim é meu xodozinho. Cara, eu gosto muito. Primeiro, bom, eu gosto da estrutura que você fez homenageando. É uma grande homenagem. E é uma homenagem, assim, à altura. Eu tive um professor da UFRJ... É o sonho de infância, é a realização de um sonho de infância. Assim. Eu tive um professor da UFRJ que ele falava uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele falou assim, você sabe da qualidade dos escritores quando você percebe qual é o interlocutor que o escritor escolhe. Se o escritor ele escolhe um interlocutor medíocre, é provável que a literatura seja medíocre. Se o escritor, ele, ao contrário, escolhe um interlocutor que é grande, ele pode não fazer algo grande, mas ele vai se aproximar. Né? Ele vai criar condições para poder dialogar com esse escritor. Eu acho essa ideia maravilhosa. Eu costumo dizer que o primeiro passo para a grandeza é a pretensão, né? Se eu não for pretencioso, posso não ser grande, mas pretencioso tem que ser. Mas eu acho que não é só a ideia da pretensão, eu acho que tem isso também. Mas você fala, pô, esse cara fez um negócio que eu entendi o que ele fez, eu queria conversar com ele. Eu queria conversar com esse cara que escreveu há 200 anos atrás, mas eu entendi o que ele fez e eu acho que a gente podia sentar para conversar. Eu acho que eu podia dar uma ideia para esse cara. Esse livro é um tanto disso. Mas esse livro é um livro que eu acho que todo mundo devia ler, porque... É o meu livro que eu mais gosto. A estrutura do livro é super bem montada e tem uns trechos que eu acho... É o livro meu que eu mais gosto, porque tem assim, além de ser essa realização desse sonho de infância, tem mais uma obra da literatura brasileira que eu vou mexer mais pra frente. Agora não. Mais uma. Mas essa, além de ser pra mim é um tributo que eu presto ao cara que... É isso, eu converso com ele. Pois é. Durante grande parte da minha juventude, até pouco tempo, eu não tenho visitado muito obras, não, mas assim... Eu tenho várias edições de Noite na Taverna. Toda edição que eu vejo na taverna, eu comprava, porque eu queria ver a diferença, diagramação. Sabe essa obsessão? Sim. Que hoje chamam hiperfoco. Não é hiperfoco. Mas é esse foco no... Cara, poesia, Lira dos 20 anos. Toda edição que eu vi, eu comprava. Quando eu estou em domínio público, então... Eu não, já peguei em domínio público. Mas como algumas editoras descobriram isso, e para vender a R$2 na loja de R$1,99, eu tenho várias dessas. Várias.
toda diferente que eu via, eu comprava, aí eu via, não, esse cara errou aqui. Separou esse verso. Não era... Então, para eu chegar e falar, cara, vou prestar esse tributo, para mim é muito, muito precioso. E eu consegui fazer um bom livro. É um livro que eu gosto de ler. É um livro que eu falo, fundamental, cara... né? Fundamental. O ritmo dele é bom, ele é pesado quando tem que ser pesado, ele é sutil quando tem que ser sutil. Ele é engraçado quando tem que ser engraçado. E tem a hora que ele é engraçado, você fica assim, pô, é pra rir. Eu vou rir disso mesmo, cara. vou rir. Eu gostei. Eu vou ler um trecho aqui que eu acho que são aquelas coisas que a gente escreve nos livros e talvez as pessoas não deem muita importância. Mas eu acho que é quando a gente se confessa. A realidade é muito mais escrota do que a ficção, só não tem estilo, já disse o poeta Pedro Tostes. Esta minha homenagem a Álvares de Azevedo foi escrita em 2018 e os temas aqui tratados já serviam ao desconforto. Foi quando veio a treva, 2019-22, e estabeleceu novos parâmetros, arrastando para a luz a escrotidão daqueles que nos eram próximos e caros. Em 2023, quando publicamos esta obra, eu só espero que a maldade e a estupidez deixem de ser motivos de orgulho e que ser escroto só seja aceitável na ficção como espelho distorcido de nossas fraquezas. Fala disso. Não, assim... Porque tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui. Eu acho assim, eu vejo um caminhar contínuo, não só... Assim como nenhum período literário só era isso que se produzia, mas acaba chamando mais a atenção. Eu vejo um caminhar para uma literatura de conforto muito contínuo, assim. Uhum. Pertencimento, eu acho extremamente importante. Pertencimento, identidade, visões de um mundo melhor. Uhum. Mas eu particularmente, eu gosto muito de uma arte que me desconforte. Uhum. Eu quero ler um poema que me desconforte, eu quero ler um livro que me deixe... É o que você falou, é para rir. Tem vários momentos aí, e eu já conversei com várias pessoas que falam assim, cara... Eu falo assim, cara, são pessoas escrotas. Eu ouvi mais de uma vez assim, cara, são pessoas reais. São pessoas reais, exato. Que fizeram escolhas erradas. Aí a pessoa já disse tudo que você queria ouvir. Tipo, talvez tivessem tomado esses caminhos também. E eu acho que a gente escondeu esses personagens da literatura. Ou é uma coisa muito caricata, ou é uma coisa que o cinema vem fazendo, sei lá, de meados dos 80 para cá, mas eu me dou o direito de errar sempre. De explicar o vilão. Por exemplo, tem um filme do Star Wars que não é de Star Wars, é de Star Wars, mas não faz parte do canon, que é o Rogue One. Sim, eu conheço. Que a última cena é o Darth Vader sendo escroto. Sim. Porque deram tanta motivação pra ele que ele virou ícone pop. É o Coringa. Os caras fizeram um filme mostrando um psicopata e as pessoas se identificam. Então, caramba, eu também faria isso mesmo. Tô aqui no busão, que vontade de virar vou coringar. Virou verbo. As pessoas... Fulano coringou. E eu não sei se é esse espelho invertido, eu não sei se é essa necessidade de explicar, porque... Não, olha só. Esse cara é um escroto. E essas pessoas sempre existiram. E aí eu acho que a gente caminhou muito por esse lado de não pode mostrar isso. A gente não pode falar desse assunto. Não pode falar sobre isso. Não pode apontar para as pessoas. Cara, eu acho o Lolita... cara que é criminoso. Eu acho o Lolita um livro pesadíssimo. Mas é necessário. É obrigatório. Eu lembro de ler Lolita. Eu nunca mais li também. Li algumas vezes. Mas depois de ler Lolita e fica assim... Pô, que velho filho da puta, cara. Você é um velho, cara. Pô, babando... Mas, cara, aí hoje... De uns tempos pra cá, não vai... Nossa, como seu personagem é machista. Outro dia eu ouvi do Ramiro. Nossa, eu gostei, mas assim... O personagem do Macumba, o protagonista, ele é machista. Eu falei, como eu sou, como todos nós. Eu falei, pô, é muito fácil posar desconstruidão, mas a desconstrução é um processo, não é um evento. Você não acorda desconstruído. Eu, busco muito melhorar como ser humano, mas eu me vejo tendo pensamentos que eu mesmo falo assim, pô, Rodrigo, vacilo pensar isso. Porque eu acho que é essa complexidade que é o ser humano. E aí quando você abandona essa complexidade e começa a projetar as pessoas que você quer ver no mundo na arte, a arte é para te confortar mesmo. É isso. A arte, e aí tem uma discussão também, outra bola que fica quicando, que eu chuto logo pro gol, eu falo, gente, desculpa,
a expressão lugar de fala, além dela ter perdido o sentido um pouco, não existe lugar de fala na ficção. Então, Isaac Asimov teria que ter sido robô, pô. Então, Bram Stoker teria que ter sido vampiro. Não tem isso, cara. Você só pode fazer um livro de vampiro se você for vampiro. Você fala das suas experiências. Tem suas complexidades, o tema, compreendo, não vem tacar pedra. Mas, pô, aí a gente ficou nesse período de confortável, aí aparece um Bolsonaro, fica todo mundo assustado. De onde esse cara saiu, cara? Bolsonaro era o alívio cômico do programa da Luciana Gimenez. Eu lembro do programa ser Bolsonaro, Aguinaldo Timóteo e Padre Quevedo, cara. E ele falava as mesmas coisas que ele fala hoje. E aí ficou todo... Então, eu acho assim, eu acho importante. Possível. E essa coisa de trazer pra luz... Cara, você jogava bola com um cara há 20 anos. Nem imaginava que ele era, fascista, queria matar as pessoas. Outro dia eu até brinquei, eu falei, se depois da pelada sentasse um cara lá na cerveja e falasse assim, bicho, eu acho que a Terra é plana. Mano, esse maluco ia ser zoado até a morte. Mas esse cara hoje bota, eu acho que a Terra é plana, é um maluco lá de Rondônia. Pô, finalmente, ó, alguém pensa como eu. Alguém está revelando a verdade. Parece um cara de Maringá, somos os que tomaram a pílula vermelha. Isso é uma loucura, São várias camadas, mas eu acho assim, eu quis fazer um livro desconfortável mesmo, com pessoas reais, tendendo pra vileza, que eu acho que é o normal do ser humano, tender um pouco pra vileza, essa coisa do, se eu pegar esse bagulho aqui, o brother daí tá vendo, mas se não tiver ninguém vendo, você pegava? Eu acho que esse questionamento tem que ser constante na nossa... Eu me faço esse questionamento constantemente. Falar assim, cara, será que eu faria, quando eu vejo uma situação absurda, cara, como será que eu agiria? Esse exercício. E eu acho que esse livro, eu consigo... Eu lembro que eu fiquei um pouco tenso de falar, cara, nesse período... Eu lembro. Mas eu decidi assumir meu BO. Eu lembro, a gente se encontrou na Flip e você me entregou preocupado. Mas eu decidi assumir meu BO e falar, cara... isso aí vai dar problema. Forma de arte. Mas não vai dar problema, porque primeiro é isso, né? A gente está falando de arte, a gente está falando de literatura, a gente precisa ter espaço de liberdade para poder exprimir essa expressão. Agora, os personagens do Máquinas Escrotas, eles são escrotos, mas tem uma coisa muito interessante, que eu acho que é uma artimanha que você cria. Eles são amigos muito íntimos, de muito tempo, não se viam e estavam vivendo um momento doloroso. Então saíram, sentaram na taverna e foram conversar. E aí resolveram contar suas histórias. Então tem uma coisa ali de, estamos bebendo, como na taverna, estamos nos confessando, como na taverna, mas aí tem uma outra coisa, que somos amigos de infância, que não nos vimos há muito tempo, a gente está junto agora, então, e aí, o que houve na sua vida? Porra, nem te conto. E aí, pronto. Tem um tanto ali de confessionário, né, que muitas vezes, eu espero que não ter me desencontrado de amigos ou não, que tenham histórias tão escrotas quanto essas, mas que a gente já sentou em mesa de bar, a gente já sentou para conversar, já confessou os pecadilhos, já. Né? Então, tem algo ali que tem uma certa naturalidade no trato dessas circunstâncias que a gente reconhece. Claro, as histórias elas vão para um extremo, né, que você propositalmente coloca, né, que é isso, a gente não quer sentar na mesa de bar com os caras como esse e dizer que eles são amigos de infância. Né? É para levantar e ir embora, mas a gente já fez isso, de sentar e confessar pecadilhos, e porra, cara, nem te conto, aconteceu isso. Morre aqui, hein? Morre aqui. Morre aqui. Mas é um livro maravilhoso. Esse aqui você lançou... Esse ano passado, esse eu não li, uma coleção de plaquetes da Mapa Lab, eles lançaram a primeira temporada. Eu tenho alguns livros, uma dessas plaquetes. E aí, no ano passado, na Flip, eles lançaram a temporada da Flip. E aí, fui convidado, eram contos, e assim, eu falei pra você que eu tenho 2 livros prontos, mas eu tenho mais contos ainda. Mais contos. Ontem eu achei 2 que eu nem lembrava que tinha feito. E falei, beleza, vambora. Aí, peguei 3 contos, um até que ia entrar nesse livro novo, aí eu joguei pra plaquete, e escrevi o outro, escrevi o do tempo,
que aí entrou no lugar. Esse você tinha me mandado antes. Eu vou nessa... Então, mais ou menos nessa época, que eu tava... É igual nesse momento, eu tô organizando uma antologia e eu tinha que ter o texto. Esse, especificamente do tema, eu não tinha. E tô trabalhando em 2 filmes. Mas comecei a escrever o texto. Anteontem eu já sentei, já rabisquei alguma coisa e vai dar bom. Cara, esse livro, essa plaquete, eu não li. Esse tem uma... agora, então eu não li. Tem um conto que saiu na revista, no jornal Rascunho, que eu me orgulho bastante, assim, o maior jornal de literatura do país, eu tenho um conto meu lá. Pô, show. São essas vitórias que você fala, pô, todo o DCE do Brasil de letras tem um conto lá. Se alguém vai ler, não vai ler, mas também... É aquilo, né, cara? Assim, eu lembro sempre de uma banda, tem uma banda americana chamada Bastille, que fez muito sucesso com a música, porque eu não vou cantarolar para poupar vocês, mas fez muito sucesso com uma música aqui. Eles vieram tocar no Brasil. Aí o repórter falou assim, cara, você achava que ia fazer tanto sucesso assim, pra tocar no Brasil? Aí o maluco falou assim, cara, a gente não é nem a melhor banda da nossa cidade. Na nossa cidade tem uma banda que quando eles tocam, a gente cancela o show pra ir ver. Eu acho que a arte tem muito disso, assim. Longino, 2000 anos de igreja, já falava isso, é o sublime. Não tem, ninguém sabe a chave. Acho que Michel Teló, e aí, sem fazer juízo de valor sem fazer juízo de gosto, de valor, vale muito. Michel Teló nunca imaginou que ia fazer uma música, Se Eu Te Pego, ia tocar na Tailândia, ia ser o primeiro lugar na... Eu acho que a arte tem muito isso, assim. Então, e aí, volta quem estava falando. Eu acho que eu tenho que produzir. Se vai dar, se não fizer, não dá mesmo. E tem uma coisa que a gente ainda não falou, né? Que é como é que o conto é uma arte muito, muito, muito difícil, ela é muito delicada. E nós temos, talvez, dos melhores contistas no Brasil, na América Latina, assim, Borges, Cortázar, que eu tenho paixão pelo Cortázar, Borges também, claro, mas aqui no Brasil a gente tem uns caras que são assim, meio espetaculares demais. Sabe um contista que eu sou apaixonado e não vejo tanta projeção? Viriato Corrêa. Viriato Corrêa. Viriato Corrêa tem 2 contos que eu acho que são, assim, 2 das melhores coisas que a literatura brasileira produziu. É a ficha, acho que é 20002, e um outro conto, assim, que são contos que eu falo, cara, e é isso. Eu descobri, fui passar, meu pai, uma das esposas do meu pai tinha uma casinha em Iguabinha, pra dar uma rebaixada ainda. Iguaba já é um bagulho, porra, mega suburbano, passar feriado em Iguaba, ficar 5 horas na manilha já é... Iguabinha é um degrau abaixo. E não tinha nada pra fazer naquela casa, nada. E as camas eram de alvenaria, aí eu comecei a procurar. E debaixo de uma dessas camas tinha um livro de uma coleção, aquelas coleções com capa de couro vermelha. Sei. Lombada com um negócio preto, que era só pra botar na estante. Sei. Eu achei um livro. Era da Abril, né? Um exemplar dessa coleção de contos. Contos brasileiros e portugueses. E tem conto do Essa, e tinha esses 2 contos do Viriato. Quer dizer, acho que o Viriato nunca imaginou que ele ia largar um conto pra um moleque em Iguabinha, que não tinha nada pra fazer, achar um livro. Eu tenho esse livro até hoje. Eu resgatei esse livro da minha infância e tá lá em casa. Mas o conto é um negócio muito especial, porque é a proposta de escrever uma história com começo, meio e fim, com pouca projeção narrativa, né? Mas que dá conta de contar. Eu gosto de alguns, particularmente. Eu gosto muito do Machado, gosto muito do Rosa. Eu vou falar, mas depois a gente corta isso. Eu adoro Urupês, do Monteiro Lobato. O Urupês do Monteiro Lobato é um livro espetacular, que ninguém fala, mas um livro espetacular. Ele é um livro que antecede a Semana de Arte Moderna. E ele faz coisa, eu acho que um tanto da irritação dele com a Semana de Arte Moderna, inclusive, é pessoal, vocês estão falando que estão fazendo coisa nova, mas se ninguém leu o meu livro, eu escrevi meu livro, foram 6 anos, acho que ele é de 1916, eu escrevi meu livro, não, 16 não foi, deve ter sido 18 ou 19, Urupês, porque
o primeiro livro que ele disse que não escreveu foi o Inquérito sobre Saci Pererê, que ele publicou no início, em janeiro de 18, então deve ter sido 19. Mas o Lupense é um livro que deve ter dado a ele muita revolta de ver o pessoal da Semana de Arte Moderna tirando uma onda danada. Eu pensei, cara, mas eu já estou falando isso, eu estou usando a linguagem regional, eu estou usando os temas do interior de São Paulo e buscando ali uma ideia de Brasil que até então não estava se pensando, e vocês estão agora inventando isso? Ah, não! Bom, mas é só um pequeno detalhe, mas eu gosto muito do Cortázar, eu já falei, e eu gosto muito dos russos. E eu tenho paixão pelo Dostoiévski, tenho loucura pelo Dostoiévski, mas eu não sei você, eu leio uns caras como esse e falo assim, cara, isso aqui está muito além da minha capacidade. Dostoiévski está muito além da minha capacidade. Mas eu pego o Tchekhov. O Tchekhov, eu leio o Tchekhov, cara, está além da minha capacidade, mas, porra, se eu fizer uma força, será que não dá? Porque o Tchekhov, ele me interessa, porque ele escreve contos brilhantes, em poucas linhas. Bom, eu vou falar de um conto, eu vou falar que um conto que talvez seja mais conhecido dele, A Dama do Cachorrinho, que eu acho genial, que A Dama do Cachorrinho, ele escreveu no finalzinho do século XIX. É uma história que ocorre na área de veraneio da Rússia, que é o porto de Odessa, atual Ucrânia, né? Então, tem um cara que é um conquistador, e ele é um sujeito que está casado, mas o casamento já não faz sentido, e ele está a fim de atrair mulheres para suas armadilhas amorosas, e ele passa e vê uma moça linda com um cachorrinho. Ele falou assim, é a próxima presa. Ele vai, né? E ele vai em cima dela e começa a falar do cachorrinho, qual é o telefone do cachorrinho? Começa a falar e tal, parará, papá. Aí a mulher cai na dele, e ela também é casada, está esperando o marido que não vem e tal, e os dois começam a ter um romance. E ele, de maneira muito sutil, diz que os dois vão para a cama, eles transam, mas ele não usa num tom grosseiro, próximo do grosseiro para falar disso. E os dois... Só que aí o marido diz que não volta e ela vai ter que ir embora. E aí ele se despede na estação de trem e volta. Quando ele volta, ele não consegue mais parar de pensar na mulher. Foi a primeira que fez ele... E ele começa a ter pensamentos obsessivos com ela, não para de pensar nela, não para de pensar nela, até que volta para sua casa. Eu acho que ele em Moscou, em São Petersburgo, agora me fale, e ele vai procurar a mulher na cidade dela. E ele não sabe o endereço dela. Ele vai para a cidade sem saber nada. Ele fica catando até que acha. E aí vai ter uma estreia no teatro. Ela gosta de teatro, então eu vou no teatro. E ela vai, e ela está lá. Ela puxa assunto com ela. Não, a gente precisa se encontrar. Eles vão se encontrar e eles começam a ter um caso. E aí os dois completamente apaixonados. Mas, Rodrigo, assim, desculpa quem leu, quem não leu, eu vou falar o final. O final é... Deu tempo de ler, né? Quem não leu, não leu. Pô, exato. Né? Deu tempo. Foi mal aí. Como disse o Ítalo Calvino, os clássicos a gente relê sempre. Mas aí, cara, acontece essa coisa linda que os dois tinham acabado de transar num quarto de hotel e ela está se vestindo e começa a chorar. E ele fala... O Tchekhov diz, né, que ela já estava com as mechas brancas, né, e ele vai e enlaça ela por trás, ele também está com rugas, com mechas brancas, ele diz para ela, eu vou resolver isso. Termina. O Tchekhov ele inventa esse negócio de terminar o conto na hora que ele quer terminar. Ele não precisa contar mais nada, eu vou contar só até aqui. Aí você fica... E ele termina. Só que o detalhe que eu acho genial o nome da personagem é Ana. Por que isso é um detalhe? Não é um detalhe, é genial. Porque pouco tempo antes o Tolstói tinha escrito Ana Karenina, que é uma condenação ao adultério. Uhum. E você passa o tempo todo num conto pequenininho, torcendo pelo casal de adúlteros. Você quer que os dois fiquem bem. Cara, é tão brilhante, é tão genial. Eu acabei de ler, eu falei assim, cara, não é possível. E ele fez isso em poucas páginas. Então, eu tenho muita admiração por isso, a capacidade do contista de
poucas palavras, poucas páginas, dá conta de contar uma história, ou às vezes não contar, deixar a história enunciada para que o leitor pense o que quiser dela, como o Chekhov fez, como a Chimamanda faz. A Chimamanda faz isso, ela interrompe a história na hora que ela quer. Dá a impressão que você não quero mais contar essa história, não, cansei. Ela para. Você, ué, e o resto? Aí você segue pensando que vai ter uma continuidade. Não, ela interrompeu ali, ela quis parar ali. Isso é brilhante. E eu queria, então, aproveitando que a gente está falando dos contos, falar desse livro seu que tá para sair agora. Vai sair... Tá em pré-venda já, deve ser até o final desse mês. Abril. Final de abril. Que é A Vida é uma Série de Acontecimentos Estranhos e Mágicos. O Rodrigo me fez a gentileza e a confiança de me mandar o livro. Eu já li o livro antes de ser lançado. Eu gostei muito. Tem alguns contos que eu gostei mais do que outros, e o que eu mais gostei foi o Triste Fado. Na hora que eu vi Fado, o último, eu falei, pô, pera lá. Eu comecei o Amores Desvalidos com Fado. Aí eu li primeiro esse. Na hora que eu li primeiro esse, eu lembro que a gente estava numa cerimônia lá na roça. Aí, assim, terminou a cerimônia às 3 horas da manhã. Eu fui cansado, mas eu sempre preciso ler alguma coisa antes de dormir. Eu abri e li. Aí a Clara, minha esposa, disse, o que você está fazendo? Peraí. Aí eu acabei de ler. Ela falou assim, o que você fez? Eu disse, não, peraí. Eu acabei de ler. Ela... O que você está lendo? Porra, estou lendo o livro do Rodrigo, cara. Você já acabou? Não, eu comecei por último. Cara, assim, e é bom, assim, cara, eu não li o livro, mas o último conto é uma coisa. O último conto é isso, é o que você gosta de fazer. Você gasta... O último conto tem 1, 2, 3, assim, eu não sei quantas páginas vai ficar na edição do livro, mas você gasta 2 linhas para poder quebrar o conto todo que você tinha construído, né, com um soco na boca do estômago. Cara, isso é muito bom, muito bom. O nome do livro, A Vida é uma Série de Acontecimentos Estranhos e Mágicos. E assim como você fez no Macumba, fez no Máquinas Escrotas, tem um tanto disso, né, de falar do que é estranho, do que é mágico, do que é escroto. É engraçado, assim, fantástico. A editora tem ido muito pro lado de relembro fantástico. Não sei, cara, porque eu acho que a nossa racionalidade não explica a magia do mundo. A vida é mágica. É claro. Ontem, aquele jogo chatíssimo do Flamengo, a gente tá gravando numa sexta, depois do jogo da Libertadores. E, cara, o Flamengo jogando lá na Casa do Chapéu, um estádio vazio, jogo horroroso. Mas eu fico sentado no mesmo lugar do sofá, porque eu acho que isso vai influenciar o resultado do jogo. Bom, o Flamengo assim, ganhou de 1-0, né? Horroroso. Mas ganhou. Porque eu tava sentado lá no mesmo lugar, eu tava fazendo a minha parte. Eu acho que todos esses subterfúgios que a gente usa para se enganar, porque a nossa racionalidade não dá conta do caos que a gente vive. Eu acho que o caos e ainda nem o caos do momento, não. Assim, eu acho que sempre foi assim. Tem o livro do Desmond Morris, O Macaco Nu, que ele estuda o ser humano como se fosse um animal. Uhum. Fala, se eu nunca tivesse visto um humano, chegasse num zoológico, tivesse lá esse espécime, a primeira coisa que eu ia saber é que ele é um primata, e um primata sem pelos. Por isso que ele fala que é um macaco nu. Uhum. E ele fala que os chimpanzés, eles só conseguem sobreviver. Os grupos, os clãs, são de 50 indivíduos. A partir do 51º, há uma cisão e abre-se outro clã, que eles não conseguem gerenciar mais do que 50 interações sociais. E aí você cai no meio da Rio Branco 4 horas da tarde. Porra. Isso é loucura. A gente tem que se enganar, se ignorar muita coisa. Então, eu acho que esses pequenos atos mágicos, a vida é estranha. Você não explica. Você vai procurar a explicação, e aí eu acho que você pode ir para a religião, pode ir para a filosofia, mas tem um momento que você vai falar, cara, não tem explicação para isso. Uhum. Deu ruim quando não era para dar ruim. Uhum. Deu tudo certo quando não era para dar tudo errado. Uhum. Quem é essa pessoa aqui, sabe? E aquelas coincidências que nunca são coincidências. Não, e pior para mim é que não são explicadas. É aquele cara que... Ih, Rodrigo, caraca, pô, bom te ver. Você fala assim, quem é esse maluco? De onde eu conheço esse cara? E, cara, a gente que é professor, então... Eu dou aula em Piratininga há 20 anos, em Niterói.
Cara, é o tempo todo. Naquela região ali, professor Rodrigo, eu já desisti de... tudo bem. Mas aí, às vezes, aparece um cara do nada com a resposta que você estava procurando para uma outra coisa e o cara some e fala assim, o que aconteceu? Então, eu gosto muito dessa coisa. Quando pergunta assim, você? Eu falo, eu sou mágico. Eu acredito na magia. Acredito que se eu estiver esperando o ônibus acender o cigarro, o ônibus vai chegar mais rápido. Eu acho isso lindo. Não tem explicação racional. Nem busco. Então, eu, como eu falei, sempre quis dar um título grande ao livro. Eu acho que meus contos, eles tangenciam e às vezes vão para esse realismo fantástico, mas eu gosto muito da coisa das relações humanas, das reações humanas, assim. Como diria o Paulinho Mosca, o que você faria? O que você faria se você realizasse esse dia? Eu gosto muito dessa coisa desse si. E principalmente na minha cidade. Eu acho que o Conto da Sereia se passa em Armação da Piedade, em Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, porque, inclusive, eu tenho meu filho nesse conto. Uma dessas crianças é meu filho. Olha. É o Miguel. Porque a família da minha esposa é toda de lá. E tem uma tia dela que tem... A casa que eu falo que é a casa do Bernardo é a casa da tia dela. Tem esse trapiche, a gente pula desse trapiche, tem todo esse mise-en-scène. Então é um dos poucos que não se passam em São Gonçalo. Que para mim é outro lugar muito mágico. E eu vou sempre estar acessando esses conhecimentos. Eu estava conversando ontem até com o Rômulo Narducci, meu irmãozaço. E a gente estava falando isso, assim. Às vezes fala assim, poxa, que legal você falar da sua cidade, né? Que falando, não é altruísmo não, cara, é patifaria. Porque as histórias estão aí. Então, não tem ninguém contando. Tem ninguém pegando essas histórias. Porque a gente cresce ouvindo que, assim, cara, isso aqui não tem nada, você precisa sair daqui. E São Gonçalo ainda tem um problema. Eu acabo sempre falando, invariavelmente acabo falando de São Gonçalo. São Gonçalo é a Baixada, por exemplo, tem realidades sociais e econômicas muito parecidas. São Gonçalo e Duque de Caxias. Dois dos maiores municípios. Mas a Baixada, ela consegue criar uma identidade cultural forte que São Gonçalo não consegue. Porque o cara que mora em Queimados, ele sabe que ele mora longe dos grandes centros. E ele vai reforçar a sua centralidade. Uma coisa que o Itamar Vieira Júnior falou, que eu gosto muito, assim, você, um best-seller na época do Torturado, best-seller, fora dos grandes centros, longe dos grandes centros, ele falou, não, os grandes centros que estão longe de mim. Eu tenho a minha centralidade. Sim. São Gonçalo não consegue criar essa centralidade, porque tem um problema em Niterói. A gente é vizinho do município rico, que já foi capital do estado, com aparelhos culturais lindíssimos, com bairros riquíssimos. Tem um PIB de Niterói, está todo ali, Icaraí, São Francisco, Charita. Isso faz com que você tenha um grupo de poder econômico que vai exercer poder político. E aí você tem Gilberto Gil na praia de graça. Foi Gilberto Gil que acordou e falou, quero tocar em Niterói. É um grupo que tem muito dinheiro e quer ver as coisas acontecendo na sua cidade. Sim. Então, eu trazer essas histórias, para mim, é um imperativo de permanência de memória também importante. Pô, agora você falou uma coisa que me, assim, é um pensamento meio babaca, mas... cara, você falou do realismo fantástico, eu pensei em Macondo, né? São Gonçalo podia ser só Macondo. É minha Macondo, Sou mais um, bom dia. Porque essa história do realismo fantástico é um nome que deram para esse tipo de literatura feita na América Latina, em um dado momento, e aí colocam Borges e colocam o Gabriel Garcia Marques nessa brincadeira, mas tem uma coisa que não é exatamente isso que você está falando, né? Não é exatamente o extraordinário. Não, o extraordinário é o cotidiano, o extraordinário é isso aí. Por exemplo, falaram do Mia Couto, porque o Mia Couto é um escritor moçambicano, africano, mas que flerta com o realismo fantástico. Eu escrevi sobre isso uma vez, dizendo, cara, não, ele escreve o que ele entende que é a maneira como se contam as histórias no lugar dele. Isso não quer dizer que ele está afiliado a esse ou aquele segmento da literatura, é como ele entende que as histórias são contadas, inclusive no caso dele, como é que os espíritos o tempo todo estão presentes, porque estão. Sim. Porque estão. Porque é uma concepção de mundo que os espíritos estão presentes. Exatamente. Então, tem um tanto aqui, né, que é disso. Aqui tem vários contos em que os espíritos estão presentes. Criaturas mágicas, espíritos, circunstâncias absurdas, mas... E uma coisa que eu adorei, eu falei com você, né? O Meru. É de meio ruim.
de meio ruim. E depois eu não queria estar ali, né? Que eu achei maravilhoso, porque você criou uma história pesada, né? Totalmente pé no chão. Totalmente pé no chão. E você veio com o Eu Não Queria Estar Ali, na sequência, que começa pesado, assim, aí, desculpa aí, gente, vocês vão ler. Mas aí tem uma hora que você, caralho, pera lá, isso aqui é outra coisa. Filho da porra. Obrigado, o melhor elogio pra mim é esse. Você sabe daqui o... no conto, a gente tá falando do conto, pra mim o conto é muito isso, assim. Eu gosto da analogia do Cortázar, do boxe, nocaute e tal. Mas assim, como eu gosto de uma coisa que me desconforte, talvez um romance desconfortável seja maçante, porque é muito tempo sendo desconfortado. Sim. Que você se acostuma. Mas o conto... O conto não, eu gosto dessa coisa. Pra mim, realmente é o melhor elogio quando alguém termina de ler um conto meu, me xinga, fala, cara, que filho da porra. Então, cara, você não podia ter feito... Você conhece a história do Vinícius de Moraes com isso, eu gosto dessa coisa também a gente tava falando do conto, tem umas malandragens também, essa coisa do eu vou resolver isso. Eu adoro trazer umas coisas que são extra, que o leitor fica, mas é o quê? Tipo, pô, você não vai fazer igual daquela última vez, não, né? O cara vai... O que ele fez da última vez? Porque tem uma coisa do cinema também, já. Isso aí já é uma safra pós eu ir para roteiro. Então o ritmo também é mais rápido. Sim. Muito pouco fluxo de consciência, mais ação e cenário que... Roteiro, filme, audiovisual é isso, assim. Tô até trabalhando numa obra que você pega o livro, você adapta... Eu falei, adaptei um livro ano passado. Você adapta um livro, o livro tem narrador. O livro fala assim, não, ele estava ali, mas estava contrariado. No filme, como é que você mostra o cara contrariado? Bota ele fazendo careta? Aí tu bota um outro personagem falando, tá bolado, cara. Então, o filme tem muitas... E esses contos já vêm dessa safra minha já de roteiro, de a coisa mais rápida, mais cinematográfica. Mas o cinema tem muito isso, assim. O cinema é o quadro que você vê e o entorno. Muito tá no entorno. O grande cinema. Eu não gosto desses termos elitistas, não, mas acho importante também o cinema de bonequinho lá da Marvel. Mas o cinema que se pretende é uma arte mais... Cabeçuda. Mais complexa. É complexa. Mais cinéfila e tal. Aquele filme que o cara vê e não gosta, mas ele vai ver de novo porque todo mundo gostou, ele tem que gostar, então vai ver. Eles têm muito essa coisa do que não tá ali no quadro. Você pega, sei lá, um Vitório de Sica, você pega um Bertolucci, tem essa coisa do fora do quadro. E eu tento trazer um pouco isso para a literatura também, trazer esses elementos do... Pô, de novo, cara. Pô, mas... não dá pra gente ir naquela parada que a gente... Não, daquela outra vez, aquilo babou. Aliás, depois eu te conto. Aí, quando é que ele vai contar a história? Eu adoro... Porque tem uma outra definição que eu não lembro. Você vai deixar o fio solto, né? Eu não lembro de quem é, cara. Que eu gosto tanto quanto a do Cortázar, que é a da bota. Que o cara... Que o conto tem que fazer muito isso, assim. Eu não vou lembrar mesmo, nem vou tentar. Que o cara trabalhava numa fábrica em turnos. E ele chegava... O turno dele era até às 10, ele chegava às 10 horas e ele dormia. No apartamento de cima, morava um cara que o turno dele terminava meia-noite. E aí o cara chegava, tirava a bota pesada de peão, já, pá, aí o maluco de baixo acordava. Toda vez ele acordava. Pô, aí um dia ele interpelou o cara e falou, irmão, faz um favor, cara, quando você chega eu já tô dormindo, porque meu turno começa mais cedo que o seu. Pô, não joga a bota. Você joga a bota é minha conta, a bota é pesada. Pô, desculpa, não tinha percebido. Aí naquela mesma noite, quando o cara chega meia-noite, ele pega a bota, pá! Putz, cara, o maluco que dorme aqui embaixo. Aí tirou outra bota, a bota delicadamente, assim. 4 horas da manhã. Pelo amor de Deus, joga outra bota pra conseguir dormir. Então, eu acho que o conto tem muito isso, assim, eu jogo uma bota e largo. E aí a coisa do... Não é que termina no meio, é que você termina antes de jogar outra bota mesmo. Pra dar aquele... Exato. Pra mim é um exercício... E como eu tava falando, como eu tenho muita ideia... Eu acabei não falando as outras. Eu falei a história da guerra Brasil e Argentina, mas eu tenho outras também que... Mas como eu tenho muita ideia, o conto eu me livro rápido da ideia. Isso é escrever romance, o resultado do romance é maravilhoso, mas escrever romance é muito chato. Não quero desanimar se você está começando. Escrever romance é chato, porque assim... outra coisa que eu adoro
Você vai fazer uma foto, alguma coisa, por reportagem, fala assim, pô, pega seu livro aí, finge que você tá lendo. Eu falei, irmão, eu já li isso 500 vezes, eu escrevi isso. E aí, romance, por exemplo, no final do Macumba, do Fogo também, para eu botar uma palavra no arquivo do Word, eu lia 40, 50 minutos no final, relendo nota, vendo trajetória, vendo tempo. No Macumba teve um momento que eu botei um diálogo que eu falei, cara, esses personagens já falaram isso. 100 páginas antes eles já tinham falado isso. Uhum. Então, escrever romance tem esse casamento de... Cara, não pode ficar ponta solta, aí você manda uma revisão, volta, manda uma revisão. O conto não. Geralmente eu trabalho assim, eu tenho a ideia, rascunho, peguei um macete muito bom fazendo roteiro, porque o roteiro, antes do roteiro, você faz a escaleta, que são as cenas sem o diálogo. Tipo, nessa cena acontece isso, acabou. Uhum. Depois você vai lá e abre a cena. Bom dia, tudo bem? Então, e aí, quando eu tô com uma ideia, eu faço isso. Eu começo, e aí eu boto em caixa alta e vou botando toda a sequência. Agora ele vai fazer isso, agora ele vai contar fulano, agora... No dia que eu tenho a ideia, geralmente fico 2 dias trabalhando nessa ideia, largo, abandono. Me afasto, pelo menos uns 3, 4 dias. Eu escrevo todo dia, mas aquele arquivo eu não mexo. Que é justamente para dar arejada, porque quando você tem... Toda ideia é maravilhosa, né? E às vezes se você não conseguiu botar no papel. Acontece isso. Fala, cara, se eu contar essa história e você não consegue contar a história, ou porque você não tem ferramenta para isso, ou porque ela não é para ser contada, tem muito isso. Poemas que não... falei isso com um amigo músico outro dia. Tem poema que não vira letra de música. Tem letra de música que não é boa para declamar. Às vezes casa, mas nem sempre. Tem poema que é para ser falado. Você vai tentar musicar e não vai ficar legal. Então tem conto assim, tem ideia que aparece na sua cabeça, que é muito boa, mas você não consegue. Beleza. Então eu deixo esse distanciamento para isso. Aí eu volto, leio e falo, cara, dá caldo isso. E aí eu já tive outras ideias, já tem outro... Esse distanciamento me dá uma oxigenada. E geralmente 1 semana eu termino. E aí largo. Às vezes eu mando para 1 ou 2 amigos beta, porque eu dou uma olhada nisso, ver se tá bom. Dá uma olhada nisso. E aí depois, quando eu vou decidir publicar em algum lugar, aí sim, aí eu dou uma cotejada, aí troco aqueles fulano sorriu, fulano sorriu, fulano sorriu. Tem a mania de fazer isso. Nesse eu peguei uns 4, assim, diálogo, para não ficar aquele, textão. Aí eu boto uns beats de cena, que é... Não sei o que, né? Fulano sorriu. Só que esse fulano sorriu, quando eu vou pro cara, tem um monte de fulano sorriu. Aí eu tenho que inventar outro beat. Brincou com óculos, mas estava prestando atenção, tá? Mas isso aí, para mim, já é o trabalho mais para frente. Mas eu já me livrei da ideia, a ideia já tá lá. Pois é, e eu tenho uns caderninhos de ideias, que eu escrevo ainda a lápis, e... pois é. Eu tenho uns cadernos de ideias. Ainda fico desenhando, fingindo que eu sou Caribé. Eu tenho uns caderninhos de ideias. Eu faço muito... direto Mas isso é muito para roteiro. Roteiro tem que estar sempre rabiscando. Eu gosto de escrever a lápis também, não gosto de escrever a caneta, não. Eu escrevo o lápis... Os meus amigos até brincam comigo que o meu lápis é 4B, assim, estou todo cheio de mania. Mas... E aí eu esqueço os cadernos, né? Aí passa um tempo, eu pego o caderno, cara, essa ideia é minha mesmo, essa ideia é boa, cara, fui eu que tive. E aí, às vezes a gente desenvolve, às vezes não desenvolve. Eu também tenho ideia de fazer, eu tenho uma ideia, você estava falando no início, eu estava no mestrado de História, década de 90, e aí tinha uma discussão lá entre História e Literatura e tal. E aí a gente tinha que ter uma discussão sobre quanto a literatura ela flerta com a teoria da história. E o meu interesse era a teoria e a epistemologia da história. Aí eu falei, próxima aula eu vou preparar isso. Aí eu escrevi um conto de um sujeito que eu entendi que não era um pseudônimo, um heterônimo, João Beira-Rio. Aí eu escrevi o conto João Beira-Rio, falando sobre a questão do tempo, e dei o nome ao livro. Eu contei a história do livro, falei da editora e tal, contei a história toda do entorno, do contexto, e levei para a sala do mestrado. E aí eu comecei dizendo, olha, encontrei esse livro, mas eu contei uma grande mentira. Disse, olha, eu encontrei esse livro num sebo, isso foi em 1991,
encontrei esse livro num sebo aqui do centro, sabe aquele sebo tal? Sei, pois é, eu estava ali e tal, frequento. Aí encontrei o livro, levei uma surpresa. O livro foi publicado em 1956, mesma data da publicação do Grande Sertão, e olha só que ele foi. Na época, inclusive, a crítica disse que ele era o Guimarães Rosa dos pequenos contos, não sei o quê. Aí inventei uma história, li o conto. Cara, que conto fantástico. Me dá o nome do livro do cara, eu vou procurar. Onde você achou? Pô, só tinha aquele exemplar. Eu adorei fazer isso. Aí depois eu fiquei pensando, pô, isso podia estender, né? Assim, eu vou falar, mas a ideia que eu tenho de fazer um livro, esse livro eu não sei se eu vou fazer, mas eu tenho vontade de fazer um livro sobre um livro de história, um livro de um historiador, que claro, eu vou mentir o livro todo, do título do livro. O fato eu inventei, é um fato que aconteceu no século XVII, num mosteiro no interior do Brasil, em que tinha um monastério de homens e tinha parte das mulheres, e aí, por alguma razão, que eu ainda não defini bem, os caras beberam demais, ou fumaram, aconteceu alguma coisa, eles perderam a linha. Eu sei que promoveram uma orgia espetacular, que entrou para a história da região. E aí a coisa se perdeu, e a igreja entrou com o Santo Ofício, e isso só ficou registrado. Mesmo assim, jogaram muitos documentos fora, porque a coisa foi tão escandalosa que o Santo Ofício não sei o quê. E aí eu queria fazer um livro de um episódio mentiroso, com toda a bibliografia mentirosa, todos os autores. Eu quero elaborar mais de uma centena de livros sobre o assunto, sobre a época, títulos, autores, editoras, nada real, né? Vai me dar um trabalho danado, porque eu vou ter que escrever todas as citações de todos os livros que vão corroborar. Pô, mas que ideia legal, cara. Eu queria muito. Eu estou adorando, né? Eu já comprei a ideia. Fazer um livro totalmente mentiroso. Porque isso, de alguma maneira, serve para poder mostrar a potência da literatura. Que a literatura, a capacidade da literatura é fazer que a palavra escrita, seja da história, seja da antropologia. O Clifford Geertz, ele tem um livro falando dos grandes nomes da antropologia como autores de literatura. Ele defende essa perspectiva, que é uma coisa muito corajosa, dizer que uma ciência tão séria, tão sisuda como a antropologia, né, e os antropólogos, como é que ela se presta a ser literatura. E ele diz, literatura. Malinowski escreveu literatura. Mas não escreveu coisa séria? Escreveu, mas o que ele escreveu, né, como ele escreveu, aquilo ali é literatura. E tem um tanto de invenção da coisa, que é própria da ficção, que permite a literatura existir. Então, essa história de inventar coisas, inventar mentiras. Esse livro que eu falei é um livro inventado, mas eu gosto dessas âncoras. Esse cara existiu. Eu gosto dessas âncoras. Fica pensando, será que não é, né? Eu gosto, outro dia, falando do negócio do mágico, eu falei, gente, fazer literatura é magia, cara. Figura de figura de linguagem não é nada mais do que você encantar a palavra. Sim. A palavra está lá com uma função, com significado, e você reencanta aquela palavra da outra. E desloca a palavra do sentido dela. Eu falo, cara... Ou pega aquela mesma palavra... Semiótica é um negócio lindo. Você dá um boost ali, inventa outra coisa... E você trabalha... Pô, você tem uma parada na tua literatura que eu adoro, cara. Você usa uns sufixos que não são próprios daquela palavra. Eu adoro isso. E eu acho que é isso, é você encantar as palavras. E escreve esse livro, cara. Quero ler esse livro. Gosto muito dessa ideia. Tem um livro que tá para sair há 12 anos. Você estava falando, eu estava lembrando do Calvino, no Seu Viajante numa Noite de Inverno. Que é um livro que não existe, aí o capítulo do outro livro, eu li um capítulo e o capítulo... E o Borges, que inventa bibliografia. É isso, a inspiração é essa mesmo. O Borges, que inventa bibliografia. Você fica pensando, isso aqui não está inventando ele? Porque ele era um erudito ao mesmo tempo. Então, aí você fica confiando, bom, o cara é um erudito, mas o erudito a ponto de inventar as coisas, e isso vai ser confirmado por quem? Porque ele está na ponta da lança da erudição. Exato. Quem vigia, o vigia. Entendeu? O Sérgio Buarque de Holanda escreveu Visão do Paraíso, e eu lembro do impacto que aquilo me causou quando eu li. Porque
Ele puxa uma nota, num dado momento, aliás, ele faz isso todo o tempo, puxa uma nota, por exemplo, importantíssimo historiador romeno. Querido, vai pra puta que pariu. O importantíssimo, eu não sei quem é o cara, nunca ouvi falar, e tá lá o Sérgio Buarque dizendo que é um autor que todo mundo leu, quem não leu é um idiota, e que é um autor fundamental. Você, puta, como é que ele faz isso? Que erudição é essa? Li na tradução do búlgaro. Pois é, exatamente. Eu disse, bom, como eu não tenho chance de ser um erudito como esse, eu vou inventar a minha erudição. Eu, no Carcará, tem uma epígrafe de um conto que é de um personagem meu de outro livro. Tá vendo? É isso. Eu tô começando a fazer esse... É isso. Essas brincadeiras. Esse pesquisador do livro que eu falei, que tá atrás do livro escrito pelo Santo, a epígrafe de um dos contos do Carcará é dele. Eu tenho um amigo que é historiador, os historiadores sempre... Cara, eu não achei esse cara. Eu fui procurar, vi aqui no estande virtual, não achei... É porque você é um idiota. Não achei esse trecho. Eu falei, cara, esse cara não existe. Ele... Porra, eu digo, aí é foda, quando eu tô começando a confiar, eu falei, não confia na minha literatura. Mas não é pra confiar. A literatura não é... A gente é mentiroso. É a mentira tão boa que te convenceu, que bom, minha mentira. Exato. A gente tem que contar mentira. Ó, vamos encerrar, porque o tempo da gente tá acabando. Eu separei coisas aqui para ler, mas eu não quero ler, não. Me diz aqui, tem conto aqui que você gosta mais do que outro? Porque a gente sempre tem um conto que gosta mais. Cara, tem. Tem que ver para lembrar. Assim, cada um... Assim, por exemplo, vamos lá. O Pé de Bode e o Circo de Cavalinho, você passa numa cidade que eu inventei, que é a Nova Carobinha, que eu tenho 2 contos mais nessa cidade, nessa sociedade. Essas figuras, eu gosto muito de fazer isso. Então, esse eu me diverti muito. Esse do Renato Russo tem várias curiosidades. Por exemplo, o Gu. A gente não tem essa figura do Gu. O Gu é um zumbi, mas que tem uma dívida. Então ele não descansa enquanto ele não sanar essa dívida. Uhum. A gente tem o corpo seco aqui, que pode até tangenciar, mas é uma outra mitologia. E eu não gosto de Legião Urbana. Eu não gosto mesmo. E sou vilipendiado porque a minha geração, assim... Também. Nossa, como o grande poeta falando, não acho. Porra, também. E é pior, que quando eu começo a dar argumento, a pessoa fica com mais raiva ainda. Como é que você diz isso? Eu falei, como é que você não percebe? Eu falei assim, me explica esse verso. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Mas falei, me dá um outro então. Aí eu vou fazendo muito isso. Então já é notório entre as pessoas que me conhecem que eu não gosto de Legião Urbana. E quando eu escrevo um conto com trechos de música do Legião Urbana, com caso de amor, e quem gosta de Legião e lê, sempre falei, cara, ficou lindo. Como você fez isso? Eu falei, porque eu minto, eu fiz bem. Exato. Falei, eu não gosto, mas eu entendo o que vocês gostam. Eu fiz nessa zoada, porque tem assim, como eu falei, tem coisas que eu escrevo que eu busco uma coisa além, e tem coisas que eu escrevo para divertir, e eu me divirto. Essa das 3 pessoas que você salvaria, eu me diverti tanto escrevendo isso, cara. É muito divertido, cara. Eu me divirto tanto escrevendo isso, assim. O conto... aparece um cara e fala, ó, o mundo vai acabar na data tal, que é 22 de outubro. 26. É sempre meu aniversário. É sempre meu aniversário. Tudo nos meus contos acontece em 26 de outubro. E você tem que escolher 3 pessoas para salvar. O mundo vai acabar. E começa o dilema. Eu já começo mostrando que ela é uma mulher submissa. E começa o dilema. Quem você salvaria? E ela decide salvar a mãe dela, o filho e o Jorge Versilo. Cara, eu caí na gargalhada nessa hora. Fala, como eu assim? ri muito, cara. Eu ri muito. Tá aqui, eu vou mostrar pra você. Eu me divirto fazendo isso. E a ideia é essa mesmo, assim. Aqui, ó. Eu escrevi aqui. Isso é demais. A ideia é essa, assim. A pessoa se divertir também. Então tem muito isso, assim. Tem uns contos que eu acho que... Jorge Versilo, aí você fala... Um pouco... Jorge Versilo, cara. Nem ele acreditou. E depois ele lança uma música que não faz tanto. Mas Jorge Versilo tem um momento poético muito bom. Céu azul na bolha de sabão que o vento leve. Esse leve tendo dupla significação. Deixa eu falar. Um autor bom pode escrever um livro ruim, um autor ruim pode escrever um livro bom. E gosto do fado. A Noite do Humano também eu gostei. A coisa da perversão da história do lobisomem. Eu fiz a história do lobisomem ao contrário. Sim. É difícil, é difícil. O Sopa de Perdas, pra mim, ele é o mais forte. Eu queria terminar com ele. Mas eu acho que ia terminar muito pesado. Aí joguei o
do fado, que é uma coisa mais... Uma coisa que eu gosto em boa parte dos contos e o que me atrai é uma certa... isso, é a quebra da expectativa. E eu acho que de todos eles, o que mais me marcou foi o fado, né? Quer dizer, o triste fado. Porque é isso. Porra, então... Da Domingues. Que lindo, que bonito. Porra, e o tempo? E a passagem do tempo? Pô, que coisa apaixonante. Aí, em 2 linhas, filho da puta. Porra. Não, eu terminei de ler assim, eu parei... Filho da puta, agora o que foi esse cara? Então, e aí dentro daquela ideia do livro, a Domingues é um xenostrato. Que é gente de outro extrato que passa. Aham. Que é esse capitão, que eu ainda vou escrever uma história com esse capitão sendo pirata, que ele desiste de ser pirata e vem ser baleeiro. Aquela região é uma região que foi construída, inclusive lá tem um bairro dos Ganchos, que é todo açoriano, que foi a imigração açoriana lá, então a igreja com gordura de baleia, é uma região de história muito rica. E tem um tio da minha esposa que toda vez que eu vou pra lá, e eu adoro, ele sabe que eu gosto, ele vou te levar num lugar. Ele leva para esses lugares, vai explicando, e eu... Não, aqui entrava... Eles arrastavam as carcaças para cá das baleias, que é uma enseada mesmo, então... Aí você começa a pensar nos personagens. Pra minha cabeça ficava coisa de maluco. Eu já sou o cara que eu entro no ônibus, boto o fone desligado só para ouvir as histórias para captar. Eu falo que minha massa de modelar é esse mundo caótico que a gente vive. Sim. Faço, invento história hoje de manhã, rápido. Tá vendo a RJTV com meu filho e tal, RJ1. Aí passou o caso de uma senhora que reclamou que tomou o golpe do taxista. E aí a câmera de segurança, eu tô até ela saindo do táxi com uma bolsa, só que ela sai sacudindo a bolsa. Uma senhora de idade, cabeça branca. E ela vai dar a bolsa pra alguém, a bolsa cai. Eu já comecei a fazer o storytelling ali, e meu filho morrendo de rir, eu rindo. Quando eu olhei, falei, senhora, a senhora vai derrubar essa bolsa? E aí quando ela entrega, o cara vai pegar, cai. Aí eu falo assim, ela fala, você é mesmo emprestado, não consegue segurar. E ficou em loop aquela cena, eu fazendo o diálogo. Pra mim isso é divertidíssimo. Divertidíssimo. Então eu já invento história normalmente. Aí vou pra um lugar que tem essa história rica, eu acho até um disparate eu não usar essa história pra fazer ficção. Pra ancorar a minha ficção nessa ilusão de real. Porque, na verdade, é tudo mágico. É tudo estranho e tudo mágico. Cara. Olha, a gente pode ficar aqui conversando... Falei com você, né? Quando você falou, eu falei, cara, se você me chamar falando do camarão da Malásia, vai dar bom. Malásia, o ciclo reprodutor eu tenho um conto do camarão da Malásia. É mesmo? Eu tenho uns contos muito loucos. Teve uma época que eu estava tentando assim, entender como é que funciona a internet para escritores. Que é uma coisa que a gente escuta muito. Quanto tempo tem? Tem uma coisa que a gente escuta muito. O jovem não lê. O jovem lê muito. Ele está lendo outras modalidades. Ele está produzindo muita coisa também. Tal da fanfic. Aí eu fui entender isso. E aí tem vários coletivos de escritores que lançam e-book e fazem crowdfunding para lançar o livro físico. Eu comecei a me meter nesses editais desses coletivos para publicar. E publiquei um monte. Tem conto meu espalhado. Tem conto... Aí é Rodrigo Santos. No meu livro da Área 51. Área 50. Esse conto eu adoro. Um dia eu vou publicar em outro lugar, porque tem que esperar, né? O tema era Área 51. Eu falei, cara, eu fiz um moleque de Varginha, que ele acorda e a mãe dele que estava grávida, morta, e ele só vê o ser correndo e sente cheiro de enxofre. E ele passa a vida toda dele estudando para se vingar do extraterrestre que matou a mãe dele em Varginha. Aí eu trago essa história de Varginha. Aí ele consegue entrar na Área 51, chega lá e ele descobre. E o nome dele é Adam. Ele descobre que não. Quando ele entra, o ser fala pra ele, não, que bom, estávamos esperando você. Estávamos quem? Aí a irmã dele sai. Aí falou, a gente deixou sua mãe criar você, mas ela é nossa. Mas qual é a nossa função? Ela, vem. Vamos criar um mundo de novo. E ele sai por... Tipo, eu faço um negócio... Os caras esperando um extraterrestre, eu boto anjos bíblicos de 2 metros. E eu fiz muito isso. Eu fiz. Tinha um que era de múmia. Sobre múmia. Aí eu boto uma múmia Aimará, um grande rei Aimará, que quando os espanhóis chegam, ele não quer se render. Mas aí, conforme os espanhóis vão se associando ali,
ele não vê solução, ele chama o feiticeiro e fala, vamos fazer aquele... Não, majestade, não, vamos sim. E aí ele é envolvido nos trapos, banhado com cera quente. Só que aí tem a invasão do palácio e ele acaba ficando no fundo de um lago do Titicaca, conservado pelo sal. E aí ele é comprado pelo governo brasileiro na Europa e trazido. E ele passa 200 anos, porque essa mumificação ele ia se fortalecer para voltar como Tunupa, que era o deus deles lá. E ele passa 200 anos fortalecendo uma múmia consciente. E aí, na noite que finalmente ele consegue reunir as forças e ele sai do invólucro de gás e grita, eu sou o Tunupa, o teto cai, é a noite que pega fogo no museu. No museu. Eu ia falar, eu já ia me adiantar. É a coisa daqui a pouco. Eu vou entrando nesses coletivos, e assim, aí tem do Camarão da Malásia também, que era um negócio de monstro marinho. Aí eu faço um cara que era preparado para ser dado em sacrifício para o grande monstro marinho. E ele é o Camarão da Malásia, o apelido dele. E aí, só que quando ele engolia... Aí, cara, eu vou te mandar esses contos, é só loucura. Mas eu me divertia escrevendo. Então, assim, mandar... E era sempre legal, assim... Tinha uma galera que falava, cara, eu li o livro, tinha que falar com você. E tinha uma galera que... E aí você tem um leitor comum, que já espera... Um leitor comum desses livros. Uhum. E aí, cara... Esse conto, nada a ver desse tal de Rodrigo Santos, que é uma molecada nova, assim, 20 a 25. É só esse conto desse tal de Rodrigo Santos que eu achei que não tem nada a ver, não entendi o que ele quis dizer ali. Eu falei, tudo bem. Nem daqui a 10. Daqui a 10 anos. Eu tenho conto dessas paradas, mas sempre fazendo isso. Não, vou fazer do meu jeito. Conto de Papai Noel, vou fazer do meu jeito. E fui. Tem conto meus paradas. Se um dia minha obra for relevante. Juntar tudo. Alguém isso. que vai ter que. Tenho pena dos pesquisadores do povo. Você. Como é que é? Arqueólogos digitais, né? Profissão do futuro, arqueólogo digital. Foi publicado no site do UOL em 91. O cara vai ter que ir lá pesquisar databank de... Loucura. Meu irmão, A Vida é uma série de acontecimentos estranhos e mágicos. Rodrigo Santos vai lançar agora em abril. Mas já está em pré-venda lá na Amazon. Compre na pré-venda, ajuda o autor, ajuda a editora a acreditar no livro, porque tem muito isso, né? Sim. A editora bota em pré-venda para dar aquela sondada. Pô, será que vai? Visto nessa divulgação. Então, quanto mais... Eu sei que a galera quer a cerveja, o bate-papo. Prometo isso tudo depois. Prometo a resenha. Pode... Pô, se juntar 3 em meu nome, lá estarei. Já teria o outro lá. Mas comprar na pré-venda é fundamental para fortalecer, principalmente a divulgação pós-lançamento. Sim. Já está com mais datas aí, estou com data de São Paulo para maio. Tem Bienal, vou estar na Bienal, tem Flip, mas assim, quanto mais sair na pré-venda, mais a editora vai me encaixar nesse evento. E isso, me dá um microfone e o livro na mão, eu consigo vender 2 ou 3. Eu sei como é que é. Dia 29 eu estou na faixa, aqui na Hélio Alonso, em Botafogo, também trocando a ideia. Espero já estar com o livro dia 29. Mas... 29 agora. 29 agora. 29 cai que dia? 25, terça-feira? Tive que programar minha folga da depois escola me manda para poder lembrar que eu vou lá. É isso, Rogério. Meu irmão. Cara, brigadão. Brigadão, meu irmão. Coisa boa, coisa boa. Ficava mais 2 horas aqui. Porra, coisa dessa para falar. É isso. Vamos lá.